Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Edmilson, eu sou psicólogo e também sou mestre em Ciências do Comportamento pela Universidade de Brasília. E nesse vídeo aqui a gente está numa quinta parte de uma aula, de uma segunda aula de um curso de Psicologia Social, tá? Onde a gente está falando sobre métodos de pesquisa. Nessa parte desse vídeo aqui eu quero falar especificamente sobre as pesquisas observacionais, ok? Pesquisas observacionais geralmente têm como objetivo entender como ou por que uma pessoa, amostra ou população, ela se comporta de uma determinada maneira, tá? É um método que geralmente é utilizado para poder estudar o comportamento em ambientes naturais e controlados, e as suas principais características são, que é uma pesquisa mais descritiva, tá? Isso vai envolver diferentes formas de mensuração, tá? É uma pesquisa que geralmente acontece dentro de um contexto que ela é natural, o que vai ter o que a gente chama ali de uma alta validade ecológica, justamente porque a gente está avaliando o fenômeno no local onde ele ocorre de fato, tá? E é uma pesquisa que geralmente é muito flexível e adaptativa, no qual o fenômeno que a gente vai avaliar normalmente pode sofrer muitas alterações justamente porque a nossa ideia que a gente tem em relação àquele funcionamento daquele fenômeno e a forma que a gente pensa em relação a como a gente poderia avaliar pode mudar dentro do campo, ok? E aí, a gente tem uma separação em relação a diferentes tipos de métodos observacionais. Primeiramente, a gente tem uma separação entre métodos observacionais que são diretos e indiretos, tá? Direto geralmente é quando a gente faz uma observação diretamente de um comportamento, enquanto indireto seria em relação à observação de traços e aspectos ambientais, ou seja, de uma perspectiva indireta, não estou avaliando o indivíduo em si, mas o local onde ele vive, o contexto onde ele vive, os documentos que ele produz, os artefatos, tá? Para poder avaliar um determinado comportamento, tá? Dentro de uma perspectiva dos métodos observacionais diretos, a gente vai ter uma diferenciação entre observações que são naturalísticas, que acontecem no contexto, onde o fenômeno acontece de fato. Então, digamos que eu quero avaliar em relação aos critérios de seleção de parceiros dentro de uma tribo na Amazônia, tá? Então, eu vou dentro da tribo da Amazônia e vou tentar observar em relação a como, aquela tribo ela seleciona os parceiros dentro daquele ambiente, tá? E a gente vai ter as pesquisas observacionais intervencionistas, no qual a gente vai ter uma separação entre observação participante, no qual esse pesquisador ele vai participar ativamente daquele contexto, então ele vai se inserir, ele não vai só observar de longe, mas ele vai estar participando das atividades, vai observar esse fenômeno que ele está tendo interesse de participar, enquanto ele está dentro da própria atividade. Aí vai ter uma observação estruturada, no qual o pesquisador ele vai tentar estruturar de certa forma, uma situação, que ele quer avaliar o efeito dessa situação nas pessoas, como por exemplo, eu posso pegar, colocar um espantalho no meio de uma sala de aula para poder avaliar como que as crianças elas vão reagir em relação à presença desse objeto no meio de uma sala de aula, tá? Não falo nada, só coloco o espantalho lá para ver como que elas vão reagir, se elas vão interagir, se elas vão comentar entre si, se elas vão lá e chutar o espantalho, coisa do tipo. Tá? Então a gente estrutura uma determinada situação e avalia o comportamento dentro dessa situação, tá? E muito parecido em relação a essa observação estruturada, a gente tem o experimento de campo, no qual a gente vai justamente tentar manipular algumas variáveis para poder avaliar o efeito dessa variável em relação a uma outra variável, tá? E vai falar um pouco mais sobre experimentos dentro da psicologia em uma próxima aula, tá? Então não vou entrar muito a fundo nisso aqui, ok? Dentro das pesquisas indiretas, tá? A gente vai ter pesquisas que vão avaliar as questões relacionadas a traços físicos, tá? Um exemplo muito comum que eu posso dar para vocês em relação a traços físicos que espelham o comportamento que a gente pode observar é em relação a jardins, tá? Então, é muito comum, principalmente em Brasília, que a gente tenha locais que tenham gramados, porém as pessoas, gramados e calçadas, tá? E as pessoas, elas passem por cima do gramado, ou seja, elas criem basicamente um trieiro ali dentro do gramado, justamente porque é um caminho mais rápido para elas poderem alcançar um determinado local, Mesmo que tenha uma calçada, que seria o ideal para a pessoa poder andar em cima, ela vai tentar andar por cima do gramado justamente para poder chegar mais rápido em um determinado local, tá? E esse tipo de observação ele permite justamente que a gente tire informações em relação a esse tipo de situação, Isso pode inferir que as pessoas de Brasília são pessoas que têm pouco tempo, são pessoas muito apressadas, E que não têm necessariamente muita compreensão ou consideração em relação a aparência física do local, no qual o gramado ele vai morrer naquela parte onde as pessoas estão passando por cima, e as pessoas elas não vão ligar em relação a isso, tá? Em relação aos registros arquivísticos, tá? A gente está falando em relação a como documentos, materiais e também alguns artefatos, eu digo artefatos aqui de um ponto de vista muito geral, podem dar informações em relação a uma determinada pessoa ou população, como por exemplo, tá? A sua identidade, tá? Hoje em dia as identidades elas têm muitas informações, como por exemplo, se você tem carteira de habilitação, se você o seu tipo sanguíneo,
né, o local onde você nasceu, tá? Então, essas informações são informações que a gente pode utilizar do ponto de vista de uma pesquisa para poder entender em relação a determinada população, tá? Então, se a pessoa ela tem 18 anos e a carteira de identidade mostra que ela tem, né, uma habilitação, né, pode significar talvez que essa pessoa tem um alto status social, né, para ela poder tirar uma carteira, e que ela já tenha um carro, né, com 18 anos de idade, ou outros fatores também que podem ser inferidos em relação aos objetos arquivísticos. Eu vou trazer alguns exemplos em relação a esses tipos de pesquisas mais para frente, que vão ser melhores que esse exemplo que eu dei para vocês, tá? Um exemplo em relação a esse tipo de pesquisa, né, foi as pesquisas que foram realizadas por Jean Piaget, tá? Geralmente o Jean Piaget ele fazia observações que eram observações diretas, tá? Tanto naturalísticas quanto intervencionistas, com crianças e também professores. Ele atuava ali junto com os pais, professores e os pesquisadores, fazendo uma observação participante, e ele manipulava algumas situações para poder testar algumas determinadas hipóteses, tá? Então, algumas observações estruturadas, tá? E ele, inclusive, utilizava o que é chamado de método clínico do Piaget, tá? Que era um método no qual ele induzia uma determinada situação, tá? Ele avaliava o comportamento daquela pessoa, tá? Ele fazia uma pergunta em relação a como que a pessoa chegou àquela conclusão ou por que ela se comportou de uma determinada maneira, justamente para poder se aprofundar um pouco mais, né, em relação a por que aqueles fenômenos estavam acontecendo enquanto ele estava desenvolvendo as suas pesquisas, tá? Essas pesquisas do Piaget geralmente desenvolveram, né, um livro, né, uma teoria que a gente utiliza até os dias de hoje, que seria a teoria em relação as fases de desenvolvimento, né, ou melhor, os estágios de desenvolvimento do Piaget, no qual ele fez uma separação, né, observando comportamentos específicos e características desse comportamento, que foi, né, variado entre o sensório motor, né, que dura de 0 aos 2 anos de idade, o pré-operacional, que dura dos 2 aos 7 anos de idade, o operacional concreto, que dura dos 7 aos 11 anos de idade, e o operacional formal, que dura, né, acima dos 12 anos de idade, tá? Então, basicamente, a partir dessas observações, ele conseguiu estruturar toda uma teoria, que é uma teoria muito interessante em relação ao desenvolvimento humano, um outro exemplo de uma pesquisa observacional direta e naturalística foi as pesquisas realizadas ali pelo Conrad Zacarias, tá? No qual ele começou a observar que os patinhos, né, quando eles nasciam, basicamente, eles seguiam a mãe, né, naturalmente, assim. E aí ele começou a pensar sobre a possibilidade de que esses patinhos, né, eles já tinham esse comportamento, né, de aprendizagem já meio que, digamos, impresso, né, desde o seu nascimento, tá? E por aí veio o nome de imprinting, tá? E o que ele observou basicamente que sim, né, esses patinhos, independente do contexto, né, se eles nascerem, eles verem um objeto em movimento, geralmente eles vão seguir esse objeto, tá? Seja um objeto vivo ou não, tá? E a gente vai ter algumas fotos que são bem interessantes aqui em relação ao Conrad, né, no qual ele vai ter vários patos seguindo ele justamente porque esses patos aprenderam desde o nascimento a seguir ele, porque ele era objeto em movimento, tá? E não só isso também, como ele vai desenvolver toda uma teoria em relação a comportamentos de aprendizagem, né, dentro de alguns animais, vai desenvolver essa teoria sobre o imprinting e também vai falar um pouco sobre o período crítico em relação à questão do imprinting, porque se esses patinhos eles nascerem e eles não desenvolverem, né, esse comportamento de seguir um objeto que está em movimento, né, geralmente eles vão perder essa capacidade ao longo do tempo. Então tem um período crítico ali para poder aprender determinados comportamentos, tá? Isso aqui fica bem claro quando a gente olha, por exemplo, alguns estudos que avaliam, né, questões em relação a cachorros, tá? Então, quando o cachorro ele é muito filhotinho e ele é separado de uma determinada ninhada, né, e ele não vive, né, os primeiros anos da vida dele ali com os outros filhotes, com os irmãos dele, geralmente ele vai apresentar um comportamento de isolamento social no futuro, tá? Enquanto os cachorros que eles são criados, né, junto com os outros irmãozinhos deles, geralmente eles vão apresentar um comportamento mais colaborativo, então eles vão caçar juntos, né, eles vão conviver juntos, enquanto os cachorros que não têm essa possibilidade, eles vão viver de forma mais isolada, tá? Outro tipo de pesquisa que foi utilizado o método observacional foi a pesquisa que avalia questões relacionadas a o que chama de efeito de espectador ou efeito de Genovese, tá? Para quem não conhece esse efeito, tá? Esse efeito aconteceu justamente porque uma moça chamada de Kitty Genovese, né? Era uma moça dos Estados Unidos, ela estava voltando para casa quando ela foi brutalmente assassinada por um rapaz, tá? Porém, quando ela foi assassinada, né, tinha um número bem grande de vizinhos ali que ouviram os gritos dela pedindo socorro, porém ninguém socorreu a Kitty, tá? O que aconteceu basicamente foi chamado de efeito do espectador, porque quando os policiais eles foram no local poder avaliar em relação a se os vizinhos, né, eles ouviram a Kitty, né, basicamente eles identificaram que grande parte desses vizinhos eles ouviram,
Porém, eles não fizeram nada justamente porque eles acreditavam que os outros vizinhos, né, que estavam também ouvindo aquela situação, eles iriam tomar uma determinada atitude, seja de ajudar a Kitty ou seja de chamar a polícia. Porém, ninguém fez isso, tá? Então, isso ficou chamado de do efeito do espectador, tá? E alguns estudos observacionais, né, eles avaliam em relação a esse efeito o efeito do observador dentro da nossa sociedade, tá? Então esse vídeo aqui ele mostra um pouco em relação a como que isso acontece, tá? Então, por exemplo, uma pessoa, né, ela tá passando mal no meio da rua, tá? As pessoas normalmente não vão apresentar ajuda justamente porque existe uma difusão da responsabilidade. Porque essas pessoas elas acreditam que outras pessoas, né, vão tomar atitude ali e vão ajudar aquela pessoa, né? Esse é um fenômeno muito comum, né, que a gente vê basicamente na rua no dia a dia. Então, pessoas que estão passando fome, pessoas que estão vivendo uma situação precária ali, elas não recebem ajuda das pessoas porque as pessoas pensam que outra pessoa vão ajudar, né? E também, né, um tipo de estudo que é muito recorrente em casos de violência doméstica, no qual, né, a pessoa, né, uma mulher principalmente, ela sofre uma violência doméstica, os vizinhos, eles ouvem a violência doméstica acontecendo, porém, eles não ajudam a pessoa ou não chamam a polícia justamente porque existe essa difusão de responsabilidade, eles não se colocam no local para poder interferir naquela situação, ok? Isso aqui, então, é um tipo de pesquisa que foi feita justamente para poder avaliar isso em relação a esse efeito do espectador, tá? Então, como eu disse, né, na nossa sociedade a questão de violência doméstica acaba sendo muito influenciada em relação a esse efeito do espectador, tá? E aí, né, outro tipo de pesquisa observacional seriam as pesquisas observacionais indiretas, tá? Onde que a gente pode pensar na possibilidade da existência de sociedades que são mais individualistas, sociedades que são mais coletivistas, tá? E o ambiente no qual essa sociedade individualista, que tem uma perspectiva muito mais egocêntrica, vai ser sociedade onde que as pessoas não vão se importar, né, de limpar o seu próprio lixo dentro de uma praia, justamente porque eles vão pensar que outras pessoas vão lá e vão limpar, né? Outras pessoas que trabalham na praia vão fazer esse processo de limpeza, né? Então eles passam a responsabilidade para outra pessoa e não colocam a responsabilidade sobre si mesmos, né? Enquanto países que são coletivistas, né, como por exemplo o Japão, geralmente vão ser pessoas que vão ter um alto nível de preocupação do ponto de vista coletivo, né, de que o lixo que eles produzem pode afetar a vida das pessoas e que eles precisam cuidar do próprio lixo, tá? Então, um ambiente, né, o nível de sujeira de um ambiente pode dizer em relação ao tipo de comportamento ou de tipo de cultura que existe dentro daquela sociedade, ok? Outro tipo de pesquisa observacional direta seria em relação ao arquivístico, né? E um tipo de pesquisa que está se tornando muito popular seria em relação à avaliação de aspectos relacionados a redes sociais, tá? Então, por exemplo, existem algumas pesquisas, como essa do Ray C. Danforth aqui de 2017, que eles utilizaram alguns algoritmos de inteligência artificial para poder mapear e entender padrões relacionados a fotos que são postadas nas redes sociais, no Instagram, para poder identificar e diagnosticar pessoas que têm depressão ou sem depressão, tá? E o que essas pesquisas mostram basicamente é que, a depender do tipo de foto que a pessoa posta, então fotos que são mais sérias, né, com semblantes mais tristes, ou fotos que são preto e branco, geralmente são fotos que são postadas por pessoas que têm, né, depressão, enquanto as fotos mais coloridas, mais sorridentes, são fotos que são postadas com pessoas que têm, né, menor probabilidade ali de terem depressão, né? E essa inteligência artificial, depois que ela é treinada com essas fotos aqui, ela consegue diagnosticar as pessoas com alto nível de precisão, inclusive superando psiquiatras e psicólogos, tá? Outro tipo de pesquisa que mostra em relação a isso, em relação a comentários dentro de redes sociais, tá? Então, por exemplo, questões relacionadas à violência, tá? Violência, discriminação e preconceito, tá? Então, algumas pesquisas elas avaliam em relação a posts e comentários dentro das redes sociais, elas avaliam em relação a esse comportamento violento dentro das pessoas, no qual elas postam, né, alguns comentários que são algumas atrocidades dentro das redes sociais, justamente porque elas têm um anonimato, elas têm uma segurança em relação à impunidade, que garante que elas possam expressar em relação a algumas opiniões que são bem controversas em relação a algumas coisas que acontecem na nossa sociedade, tá? Gente, essa aqui foi a pesquisa, tá? A pesquisa não, desculpa, a aula. Na próxima aula eu falo um pouco em relação às pesquisas experimentais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.